Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os operadores lógicos no SQL, que são essenciais para testar condições em suas consultas. Os operadores lógicos no SQL permitem testar a veracidade de uma condição, retornando valores como true, false ou unknown. Eles são muito úteis para construir filtros e condições mais complexas em suas consultas. Aqui nós temos uma tabela com os principais operadores e seus significados. Nós temos aqui o operador ALL, que retorna verdadeiro se todas as comparações forem verdadeiras. Nós temos o AND, que retorna verdadeiro se ambas as expressões forem verdadeiras. O ANY retorna verdadeiro se pelo menos uma comparação for verdadeira. O BETWEEN vai retornar verdadeiro se o valor estiver dentro de um intervalo especificado. O EXISTS ele retorna verdadeiro se uma subconsulta retornar linhas. O IN retorna verdadeiro se o valor corresponder a algum item de uma lista. O LIKE vai retornar verdadeiro se o valor corresponder a um padrão. O NOT ele faz uma negação, ou seja, ele inverte o resultado de outro operador booleano. E o OR ele vai retornar verdadeiro se pelo menos uma expressão for verdadeira. O SUM ele é exatamente igual ao operador AND, ou seja, ele retorna verdadeiro se pelo menos uma comparação for verdadeira. Vamos começar pelo operador AND. Ele permite, então, combinar múltiplas condições. Por exemplo, para encontrar funcionários com salários entre 5.000 e 7.000, nós podemos utilizar esta seguinte consulta. Essa consulta aqui ela vai retornar apenas os funcionários que atendem às duas condições ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos aqui uma primeira condição, que o salário seja maior do que 5.000, e uma segunda condição, onde o salário tem que ser menor do que 7.000. E estamos ligando essas duas condições com o operador lógico AND. Então eu rodo esta consulta e vemos aqui os salários desses empregados, eles estão nesta faixa, entre 5.000 e 7.000. Então é importante que o AND ele vai sempre retornar true quando as duas condições forem verdadeiras. Já o operador OR ele vai retornar verdadeiro se pelo menos uma das condições for atendida. Por exemplo, se quisermos encontrar funcionários com salários de 7.000 ou 8.000, nós podemos utilizar esta seguinte forma. Podemos botar a coluna salary igual a 7.000 ou a salary igual a 8.000. Então, rodando essa consulta, vemos que temos dois funcionários, um com 7.000 e outro com 8.000. Depois nós temos o operador isNull, que ele é utilizado para verificar valores nulos. Por exemplo, para encontrar funcionários sem número de telefone registrado no banco de dados, nós podemos utilizar a seguinte consulta. Nós fazemos um select na tabela de employees, where phone number is null. Então, se eu rodo essa consulta aqui, nós encontramos 6 funcionários que o phone number é nulo, ou seja, ele não está cadastrado no banco de dados, essa informação não está disponível. Depois nós temos o operador between, ele verifica se um valor está dentro de um intervalo. Por exemplo, para encontrar salários entre 9.000 e 12.000, nós podemos utilizar esta consulta, especificando que o salary está between, ou seja, entre 9.000 and 12.000. Então, encontramos aqui estes resultados. Depois nós temos o operador IN. Ele verifica se um valor está em uma lista especificada. Por exemplo, para encontrar funcionários nos departamentos 8 e 9, nós podemos utilizar a seguinte consulta. Faço o meu select na tabela de employees, where department ID in, e aqui entre parênteses nós especificamos os valores que nós queremos que sejam encontrados. Então ele deve trazer apenas os funcionários pertencentes ao Department ID 8 e ao 9. Depois nós temos o operador LIKE, que ele é utilizado para buscar padrões. Por exemplo, para encontrar funcionários cujo nome começa com Jo, nós podemos fazer da seguinte forma. Faço um select na tabela de employees, where o first name, LIKE, e aqui entre aspas nós especificamos o padrão que queremos pesquisar. Neste caso eu quero que ele comece com Jo, e esse percentual aqui ele serve para multicaractere. Qualquer coisa que comece com Jo tenha demais caracteres após esse Jo vai ser retornado na consulta. Então se eu rodo aqui a consulta, ele retorna, como estamos comparando o first name, ele retornou John, encontrou também Jonathan e também encontrou José Manuel. Nas próximas aulas nós vamos ver com mais detalhes esses operadores lógicos. Até lá!